Será que voltou? Ô internet, meu Deus, só por Deus, só Deus para ter misericórdia, né? Ô internet, faz isso comigo não. Faz isso não. Chega lá, ó, vou colocar aqui. Eita, 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 eita. Aí, ó. Aí. Pegou, ficou bom. Deu. Vai lá. Será que entra alguém? Ai, será que tem alguém aí? Vamos esperar aqui. Move a mão de Deus. Oh, move a mão de Deus. Opa, tem uma pessoa ali, ó. Tô aqui na igreja. Isso aí, tá voltando devagarzinho. Tô aqui na igreja, ó. Só tá nós aqui, eu, você e Deus aqui neste lugar. Tá bom, deixa eu voltar aqui. Voltar porque eu consegui voltar. Gente, perdão, a internet aqui da igreja caiu, né? E a gente colocou agora a internet celular, então eu tô aqui no meio da igreja, né? Aqui na igreja. Eu costumo ficar aqui o dia inteiro, eu gosto de ficar aqui, eu gosto de passar um bom tempo aqui. A gente passa estudando e eu agradeço a Deus, tá? Um abração pro meu amigo Misael e a Sandra, né? Leão, Deus abençoe Misael. Misael é um parceirão, menino de Deus, que Deus abençoe sua vida ali na cidade de Londrina. Obrigado, voltamos. Então, irmão, o que nós estávamos falando ali, até para o pessoal lá de São Paulo? Nós estávamos falando sobre Ezequiel. Então, Ezequiel, ele é sacerdote, nasceu para executar o serviço de sacerdote, mas Deus agora o chama para ser profeta. E para ser profeta numa situação muito complicada, numa situação de cativeiro, cativo na Babilônia, escravo, irmão. Quem estava lá não estava a passeio, quem estava lá não era praia. Quem estava lá porque era escravo. E Ezequiel agora, mesmo sendo escravo, ele deixa Deus usar a vida dele. Deus usa a vida de Ezequiel de uma forma extraordinária. Então Ezequiel no capítulo 1, ele vai ter uma visão que vai mexer com a sua vida. Imagine 560 anos antes de Cristo, ou mais ou menos há 2.700 anos atrás, o cara tem uma visão dessa. Um ser que tinha 4 rostos, que parecia uma catraca, que se mexia, fogo que saía debaixo dos seus pés. Depois, numa tradução NVI, vai falar de serafins, né? Vai falar de serafins, de fogo descendo, de fogo saindo. Ezequiel agora vê essa visão de uma forma extraordinária. Então ele vê o ser todo de branco que aparece perante ele com as vestes talares, com o seu rosto brilhando, e quando ele vê aquele ser agora, ele cai por terra, ele perde as forças do corpo e ele cai. E eu vi muita gente pregando, inclusive eu já preguei sobre isso, gente pregando, sempre no capítulo 2, Ezequiel, põe-te em pé que eu falarei contigo, né? Abração ao Paulo Piragibe, a Denilton Lopes, meu parceiro, meu amigo. Então, quantas vezes eu vi a pessoa falando, põe-te em pé, e Deus, e eu falarei contigo. Mas as pessoas mal sabem que quem jogou Ezequiel por terra foi a própria presença de Deus. Na presença de Deus todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é Senhor. Então quando Ezequiel agora está tendo aquela visão que ele cai por terra, no capítulo 2, Deus vai olhar para ele, filho do homem, coloca-te em pé, receba a tua força de novo, porque eu quero falar com você. Então Deus, além de pedir para que Ezequiel tenha um posicionamento, Deus agora dá condições para que ele tenha um posicionamento. Deixa eu deixar um recado bem rápido para você, para eu orar com você aqui, irmãos. Além do dia que você se posicionar na sua vida, o dia que você tomar posição, o dia que você decidir o que você quer para a sua vida, Deus lhe dará força para você se pôr de pé e conseguir os seus objetivos. Sabe qual é o maior problema que nós temos enfrentado nesses últimos dias? São pessoas que não sabem o que quer. Não sabe o que quer no casamento, não sabe o que quer numa faculdade, não sabe o que quer no ministério, não sabe o que quer. O que a gente mais tem, aqui eu posso falar no meu canal aqui no Facebook, eu posso ficar tranquilo, é gente frustrada, é gente que tenta jogar nós para o buraco. Lembra lá, Números 14, Josué e Caleb? Nós conseguimos chegar lá. Lembra dos 10? É muito para nós, tem gigante lá. Deus está dizendo essa tarde para mim e para você, o dia que você se posicionar, o dia que você tomar posição e dizer, Deus, eu quero, Deus vai te dar força. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel se coloca de pé para falar, se coloca de pé para questionar, se coloca de pé para dizer o porquê. Não, o texto vai dizer que ele se coloca de pé para ouvir. Ele se coloca de pé para ouvir. Outro problema da minha geração, irmão, é que a minha geração não sabe ouvir. A minha geração não sabe escutar. A minha geração não sabe ouvir, ela não tem coragem de sentar para poder ouvir. Irmão, quer ser bem sucedido? Aprenda a ouvir.
Não só no meio da igreja, não só no ministério. Lá no serviço que você trabalha, tem gente mais experiente que você. Tem gente que sabe mais do que você. Tem gente que tem mais bagagem do que você. E se você for esperto, for inteligente, senta para ouvir. Às vezes Deus tem colocado portas e pessoas para lhe ajudar a crescer, mas você não tem coragem de parar para ouvir. Você não escuta ninguém. Você acha que é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto? Deus essa tarde está dizendo, irmãos, que Ele está te levantando, não é para falar. Primeiro você tem que ouvir. Tem gente que quer falar sem ouvir, Cléo Martinelli, Luiz Fernando, Paulo Pegretti. Tem gente que quer falar sem ouvir, tem gente que quer ensinar sem aprender. Não existe isso na escola de Deus, irmãos. Não existe isso na escola de Deus. Aprenda a ouvir. E deixa eu dizer uma coisa, deixa eu trocar de pato para ganso, um assunto dentro do mesmo assunto. Está pronto para ouvir, não? Está pronto para ouvir, não? Tem gente que não está pronto para ouvir, não. Não consegue ouvir, não. Eu sou psicanalista e a gente trabalha com as pessoas. Quanta gente não está pronto para ouvir, não? Aí quando ouve o não, fica frustrado, depressivo, angustiado. Vem o gatilho, vem um trauma. Você está pronto para dizer não? Está pronto para receber o não? E se eu falar para você que Deus falou não para Paulo várias vezes? Não, pastor? Não, porque talvez você não leu a Bíblia, mas Deus falou várias vezes não para ele. E sabe quando Deus falou para ele, meu pastor, o pastor Reginaldo? Sabe quando Deus falou para ele não? Deus falou para ele não quando ele queria fazer a obra de Deus. Deus falou para ele não quando ele queria pregar a palavra de Deus. Deus falou para ele não quando ele queria exercer o ministério. Não, pastor, o senhor está louco? Não, irmão, a obra de Deus não é feita de qualquer jeito. A obra de Deus não é feita do jeito que você quer. A palavra de Deus não é exposta da maneira que você acha que tem que ser. Olha o primeiro não que ele vai ouvir. Ele agora é salvo, Deus coloca ele por terra em Damasco, ele se batiza e ele recebe ali a presença de Deus. E o texto vai dizer que ele prega em Damasco, volta para Jerusalém, achando que era o cara, que ele ia ser recebido com lauréis, aplausos. Nenhum dos apóstolos aparece para ele. Pelo contrário, manda ele vazar embora. 14 anos depois, irmãos, 14 anos depois, ele vai passar alguns anos na Arábia, no deserto, para aprender. O próprio Jesus vai ensinar isso, ele vai dizer isso aos Gálatas, capítulo 1. Ele vai aprender, e aí ele vai voltar para Tarso para poder costurar. Eu gosto dessas coisas. O que Deus vai fazer com ele, pastor? Vai fazer ele voltar à velha profissão dele, para quê? Para ele aprender a costurar. E os irmãos que costuram, as irmãs que costuram, nada contra o costureiro, sabe que a pessoa que costura tem que ter muita paciência, Cléo. A Cléo Martinelli, não sei se costura, ó. Pessoa que costura com a mão, não é igual na máquina. Ó, eu fico imaginando ele aqui, ó, costurando. Bom, olha ele costurando, ó. Olha ele costurando. E acho que quando ele costura, ele começa, cadê a promessa? Cadê a promessa? Olha ele costurando, cadê o poder? Cadê a autoridade? Ó, Paulo costurando, cadê a ousadia? Cadê a promessa? Cadê? 14 anos depois chega o outro discípulo para chamar ele para a obra. Primeiro não, lá em Jerusalém. Um dia ele quis ir para outro lugar e ele queria ir para Macedônia, e o anjo aparece e diz: na Macedônia você não vai. E a Bíblia vai dizer assim: e o anjo do Senhor me impediu de ir para Macedônia. Sabe por quê, irmão? Porque os planos de Deus são maiores que o seu. O propósito de Deus na sua vida é muito maior. E Deus está falando com alguém aqui. Você está batendo cabeça porque você quer fazer do seu jeito. Do seu jeito não vai dar certo. Da sua maneira não vai dar certo. Então Deus está dizendo que antes de você falar, você tem que se posicionar do jeito que Ele quer. Então Ezequiel está ao chão, perdeu as forças do corpo literalmente. Ele caiu literalmente. Então Deus agora fala: se coloca do pé, filho do homem. Toda vez que ele vai falar filho do homem, é para dizer para Ezequiel quem ele é, de onde ele é, tá? Qual é a raiz dele? Está dizendo: você é homem, cara, e eu sou Deus e você é homem. Não é porque você tem um pouquinho de autoridade de receber algo profético que você é melhor do que... Não, tu é homem, filho do homem. Coloca Ezequiel de pé e Ezequiel começa a profetizar. Só que Ezequiel não vai profetizar igual a gente vê os profetas hoje. Eis que eu te dou, eis que eu te levo. Ele não, ele vai profetizar e dizer, Deus vai olhar e vai dizer assim: eu vou dizer, você vai profetizar para casa rebelde. Você vai profetizar em meio ao cativeiro. Enquanto você está cativo aqui na Babilônia, Jeremias, meu servo, está lá, ó, lá em Jerusalém, lá em Judá, pregando, tentando. Mas é o seguinte, você vai profetizar aqui. Irmãos, quem disse que a gente tem que servir a Deus só quando as coisas estão bem? Quem disse que dá para ser crente só quando tudo é favorável, não é?
Eu vejo nessa pandemia, Covid-19, coronavírus, Deus tem nos ensinado tantas coisas, irmãos, ainda mais nós pastores, obreiros, servos de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não quero me aprofundar muito, mas eu só queria dizer essas coisas para você. Primeira coisa que eu vou aprender no pouco que eu falei aqui. Primeiro, Ezequiel nasceu para ser sacerdote, mas Deus também queria que ele fosse profeta. Eu sei que a sua família queria que você fosse alguma coisa, eu sei que até você queria ser algo, mas Deus falou assim: eu quero que você seja crente, seja um pregador da minha palavra, seja um testemunho da minha vida. Eu acho lindo isso. Segunda coisa que eu aprendo é que quando Ezequiel perde a força por causa da visão, Deus agora o levanta, fala: se põe de pé que eu quero falar contigo. Então ele diz, se posiciona, Deus dá força. Foi o dia que quando ele vai se posicionar, Deus dá força para ele. Então vai uma palavra profética para a sua vida. O dia que você se posicionar, Deus vai dar força para você. O dia que você se posicionar no seu casamento, Deus vai dar força no teu casamento. O dia que você se posicionar na frente dos seus filhos, Deus vai te dar força. O dia que você se posicionar no ministério, Deus vai te levantar. Não é pastor que te levanta é Deus, tá? Pastor só faz aquilo que Deus já determinou, não tem outra coisa. Lá na empresa que você trabalha, não tem problema. Na hora que você se posicionar lá, dar testemunho de crente e acreditar que é o Deus dos hebreus que você serve, o Deus de Israel, Deus vai te usar de uma forma extraordinária, Deus vai te levantar. Se posiciona. Quando Ezequiel se posicionou, Deus deu força a ele. Terceira coisa, para eu parar por aqui. Você não vai profetizar o que você quer, você não vai falar o que você quer, você não vai cantar o que você quer, você não vai pregar o que você quer, você não vai pastorear o que você quer, você vai falar aquilo que Deus quer, vai fazer aquilo que Deus quer. E deixa eu dizer, irmão, esse evangelho frouxo, light que a gente vê por aí não é o evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho de Jesus Cristo ele constrange, tá? Esses profetas que a gente vê aqui, nem profetas são, irmãos, porque há o dom de profecia e há o profeta. O profeta não existe mais, existe o dom de profecia, tá? Deus vem e usa e pronto, acabou. Deus usa o que ele quer, a hora que ele quer, tá bom? E é assim que acabou. Vai lá, Efésios capítulo 4, você vai ver que Deus deu uns para a igreja. Olha lá para você ver. Então veja bem, meu irmão, Deus usa o que ele quer. E profeta, irmão, ele é um denunciante. O profeta é aquele que aponta, tá? O profeta é aquele que proclama. Então no Antigo Testamento, duas autoridades extraordinárias. Primeiro o sacerdote levava as petições e levava o povo até Deus. A segunda, o profeta. O que o profeta fazia? Trazia Deus até o povo. Então você, como profeta, como pregador da palavra, como alguém que é o portador da palavra de Deus, não faz o que você quer, não fala o que você quer, você faz o que Deus manda ser feito, irmãos. E a palavra de Deus, ela constrange, a palavra de Deus, ela mói, ela não esmiuça a gente. Ah, mas o senhor fala isso, pastor? No Antigo Testamento, não, irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai nos dizer que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, irmãos, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta a discernir o pensamento e a intenção humana. Então você imagina, você já viu alguma espada fazer carinho? Você já viu alguma espada fazer cosquinha? Eu nunca vi isso, pelo menos filmes que eu já assisti, principalmente o filme de Troia que eu gosto. Eu gosto do filme de Troia, quando o Heitor está levando uma pisa lá do Aquiles, está levando um couro do Aquiles, o Aquiles fala assim, não tem acordo entre homens e leões. E aí o Aquiles vai lá e dá-lhe uma chuchada nele. Eu não vejo ele dando risada, não, eu vejo ele morrendo. Então, irmão, se a Bíblia diz, capítulo 4, versículo 2, que a palavra de Deus é como uma espada, a palavra de Deus tem que constranger você, ela tem que mexer com você, ela tem que mudar a estrutura da tua vida, ela tem que mudar o jeito que você pensa, o jeito que você age. Pastor não muda ninguém, irmãos, igreja não muda ninguém, quem muda é o Espírito Santo de Deus, e você não é o Espírito Santo, eu não sou o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, pelo menos nesse versículo que eu vou te falar, ele faz três coisas interessantes. O Espírito Santo convence o homem do pecado, convence o homem da justiça e convence o homem do juízo. Pecado, justiça e juízo. A gente não vê pregar isso, não é verdade? Só que a gente só prega que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Não, mas o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o homem do pecado. Então o nosso trabalho é pregar. O trabalho do Espírito Santo é convencer. Só que ele convence da justiça. E qual justiça seria essa, pastor Alex? A justiça do homem? A justiça daquele que rouba, mas se for rico sai, se for pobre fica preso? A justiça daquele que fere e não recebe o seu... Não é essa justiça. A justiça de Deus é muito além. A justiça do reino de Deus é coisa linda. Na justiça do reino de Deus, o menor pode ser o maior, e o maior
serve o menor. Na justiça de Deus, o primeiro pode ser o último, mas o último também pode ser o primeiro. A justiça de Deus é... Luiz Fernando, Deus abençoe. Marcos Rosa, Deus abençoe todos que estão entrando aí. Puder compartilhar, irmão, é que o pessoal entra aqui no WhatsApp aqui, aí corta e entra e fazer. Então a justiça de Deus é essa aí. E juízo, convence o homem do juízo. Convence que o homem precisa de Deus para não ir para o inferno. Nós não falamos mais a palavra inferno. Nós não falamos mais a palavra sentença. Nós não falamos mais a palavra juízo. Nós falamos outra coisa. O que nós falamos? Eternidade. Toda vez que a gente quer falar do inferno, a gente fala eternidade. Você já viu? Pastor, mas estamos pecando, errando? Não. Eternidade existe mesmo. A eternidade daqueles que são salvos e vão morar no céu e vão viver na glória com Cristo. Mas também tem a eternidade daqueles que vão viver na perdição e no tormento eterno. Mas nós não falamos do inferno. Jesus falou do inferno. O Espírito Santo mostra. Então ele vai convencer a pessoa do pecado, vai convencer a pessoa do juízo de Deus, de ser honesto, de viver segundo a vontade de Deus e do juízo, irmãos. Então Jesus está voltando. O pessoal entra aí, mas graças a Deus. Então eu quero deixar essa reflexão para você, essa palavra. Eu não tenho dia e horário de entrar. Alguém perguntou qual é o seu canal? Não, não tenho dia e horário. A gente sente, a gente entra, fala para você. Deus te dê força, que a bênção de Deus seja sobre sua casa. Eu peço que você, são poucos irmãos, mas eu peço que você compartilhe isso com o número de pessoas que você puder, crente, servo de Deus ou não, tá? E que Deus possa lhe abençoar. Deus é conosco. Nós vamos vencer, estamos vencendo, por mais que o mundo diga não, as pesquisas dizem não, a mídia dizem não, por mais que eles querem nos afogar, irmão. A igreja de Cristo não está presa dentro da mídia, a igreja de Cristo não está presa dentro de expectativas humanas. De 2 Samuel, e o dia que Davi, irmãos, contou o povo, e Deus falou, não conta, e ele contou o povo, e Joabe, por mais que não era muito crente, falou, meu rei, não conta, você não precisa disso, Deus pode fazer 100 vezes mais. Ele mandou contar o povo. A Bíblia diz que Deus mandou uma sentença que ele escolheu, e em 3 dias, pelo menos 3 dias, dá só aqui a Adriana rindo, nossa pastora Adriana, 3 dias, Deus matou 70 mil homens, irmãos, 70 mil homens Deus matou em 3 dias com uma praga e uma peste. Então eu consigo ver que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus console o coração daqueles que perderam, que Deus dê saúde àqueles que estão doentes e que Deus livre aqueles que ainda não foram contaminados. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua igreja, sobre a sua casa, sobre todos, sobre a face da terra. Uma das minhas maiores preocupações nesses últimos dias é que tem muita gente, irmãos, que está partindo sem conhecer Jesus. E Deus nos avisou tanto, Deus nos alertou tanto, Deus nos chamou tanto. Tantas pessoas como eu e você, obreiros, servos de Deus, conhecedores da palavra, pregamos o que não era para pregar, falamos o que não era para falar, massageamos ego de homens, igrejas e congressos dos outros, e não falamos da salvação. E a maioria dessas pessoas que estão partindo para a eternidade ou para o inferno, seja do jeito que você achar melhor, estão indo por causa de mim e de você. E Ezequiel, Deus já adverte ele, se você não falar Ezequiel e essa pessoa morrer, eu vou cobrar de você. Muitas das pessoas que estão hoje lá dentro do censo, que você vê no jornal, morreram tantas pessoas. Uma daquelas pessoas era responsabilidade tua, era responsabilidade minha. E as minhas lágrimas hoje, irmãos, as minhas lágrimas hoje, de arrependimento, é que tem muita gente morrendo, sem pelo menos receber uma oração, sem pelo menos pegar na sua mão para ele partir, sem pelo menos falar de Jesus por ele, para eles. Porque essas pessoas que estão entrando na UTI, não tem acompanhante, não tem visita, e se partir não tem direito nem a um velório. Mas eu e você ainda estamos aqui para dobrar os joelhos, clamarmos, falarmos com Deus e se dispormos a fazer a obra do Senhor. E isso daqui, irmão, é um instrumento que Deus nos deu para chegarmos muito mais longe, para irmos onde não poderemos ir pessoalmente. Eu não posso ir pessoalmente, que eu vi agora no meu parceiro lá de São Paulo. Eu não posso sair daqui agora. Eu não posso ir em Amazonas, igual eu já vi aqui, Estados Unidos, gente que já me viu aqui. Mas esse aparelho e a tecnologia pode. Então vamos usar ela para o bem. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, que Deus dê graça e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Todos que entrar, se você puder compartilhar esse vídeo. Se Deus fez uma obra na vida do Ezequiel no meio do cativeiro, no meio do caos, no meio da dificuldade, Deus também vai fazer uma obra na nossa vida. Tá bom?
Deus abençoe você. Deixa eu orar por você e pela sua família. Senhor, eu oro por todos que entraram, todos que ainda entrarão, outros que virão, que o teu nome seja glorificado na vida de cada um dos teus servos, dos teus filhos. Nos levanta nessa última hora, Deus, para fazer a tua obra. Nos levanta nessa última hora para glorificar o teu nome. Nos levanta, Deus, para fazer o teu querer, Deus. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, Deus, que haja cura, haja milagre, haja restauração sobre cada vida, sobre cada família. Quem está desesperado, preocupado, triste, angustiado, coloca as suas mãos agora. Tu és poderoso para curar, para sarar, para restaurar, para libertar. Coloca as mãos sobre os pastores, sobre os obreiros, sobre os teus servos, de ânimo, de graça. Nós entendemos, Deus, que o rebanho é seu, a igreja é sua e está tudo ao seu controle. O Senhor há de suprir toda a necessidade. Que não falte o alimento para este homem de Deus, esta mulher de Deus e todos, ó Deus, não falte. Que a tua graça, a tua bondade esteja sobre o teu povo. Guarda a nossa nação brasileira. Guarda os teus filhos. Guarda, Deus, e salva tantos quanto o Senhor chamar. E usa-nos como instrumento, Deus, para a tua glória, Senhor. Nem que nós tenhamos que dar a vida, para isso nós somos chamados. A nossa vida, Senhor, está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe, sucesso. Deixa eu retornar lá, eu estou aqui na igreja. Você que não conhece aqui a igreja, então, tá? Estou aqui na igreja. Quem já conhece, quem vem hoje aqui vai ver tudo mudado aqui na igreja Luz do Mundo, mudou bastante coisa. E a gente está aqui fazendo a obra de Deus, já é tarde já. Eu acabei entrando aqui estudar a palavra de Deus, esqueci de almoçar e fui embora aí. Deus vem dando graça, tá bom? Que é o gabinete pastoral, que é o fundo da igreja, gabinete pastoral. E a gente tá aqui, ó. Vai clamar, que é onde a gente fica, tá bom? Deus abençoe aí, pastora Daíra Albano, lá de Jaguapitã, né? Lá de Jaguapitã. Deus abençoe o pastor Adair Albano, a conseguir voltar para cá. Adriana, lindo. Luiz Fernando, meu amigo, Deus abençoe você, tá? Que a boa mão de Deus seja com você, com a sua família. Todos quantos estiveram aqui, muito obrigado. Consegui voltar, voltei aqui. Ei, Senhor, Jesus é bom, tá? Então, daqui a pouco nós temos oração. Estaremos aqui orando na igreja. Estamos 31 dias, mês de agosto, mês de oração, né? Teve alguém que disse que mês de agosto é o mês do Satanás, que foi o mês que ele nasceu, né? O diabo lá tem dia de aniversário, irmão, que lá tem dia de condenação. Deus sabe os dias, já perdeu, tá? Então agosto é de Deus e nós estamos orando, irmãos, não para receber bênção, não. Bênção é consequência, tá? A gente está orando para receber fortalecimento. E eu faço esse convite a você. Você precisa orar nesses últimos dias para Deus fortalecer a sua fé, para Deus te dar ânimo, força na tua fé. Precisa orar para ter intimidade e graça com Deus, porque se o dia mal bater na tua porta, é para você estar firme e forte, sempre pronto a poder responder uma palavra positiva da parte de Deus. Então estamos orando, amanhã, sábado, domingo, Santa Ceia aqui na igreja, para os membros da igreja, né? E estamos aqui na Rua Japu Verde 68, fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe, gente. Quem mandou foi Ele. A promessa é dele. Quem falou foi Ele. Quem não concordar Com o que Ele faz, vai reclamar. Deus abençoe.